rcn67.com.br. Olá, nossa conversa hoje é sobre saúde. A atuação dos médicos em Mato Grosso do Sul tem sido marcada por desafios que vão além do atendimento à população. Atrasos salariais, sobrecarga de trabalho, falta de estrutura, episódios de violência em unidades de saúde e incertezas na gestão do sistema público têm impactado dia a dia a rotina dos profissionais e, é claro, também diretamente o funcionamento da rede de saúde. Sobre este cenário, as ações do sindicato e os caminhos para garantir melhores condições de trabalho e atendimento, nós conversamos agora com o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Marcelo Santana. Seja muito bem-vindo. Karina, muito obrigado. É um prazer estar aqui no podcast da RCN 67. Para falar sobre assunto tão importante que é a saúde pública, e o sindicato está aqui, porque o sindicato é uma instituição que serve para defender o médico, mas também, com certeza, o nosso bem maior, que é a nossa população. Então, muito obrigado. A gente que agradece sempre a gentileza. Bom, o senhor já antecipou aí, né, que é uma instituição que representa os médicos, mas quando a gente fala em saúde, toda a população acaba sendo abarcada nesse sentido, né? O sindicato, ele tem acompanhado situações, episódios inclusive de atrasos salariais, recorrentes inclusive neste ano, em Mato Grosso do Sul, ano de 2025, né? Esse é um problema pontual ou revela uma crise estrutural, por exemplo, como na gestão da Santa Casa de Campo Grande? Infelizmente é uma situação que a gente vem observando ao longo dos anos e, o que é pior, vem tendo uma piora ao longo dos anos. Isso ficou muito explícito agora, no final de 2025, principalmente com a situação enfrentada pela Santa Casa, onde não conseguiu arcar com o 13º dos médicos, que era a primeira parcela, por lei, paga no dia 30 de novembro, não foi pago, e a segunda parcela no dia 20 de dezembro, por lei também não havia sido paga, e hoje estamos com mais de 40 dias de atraso salarial. Então, se expandirmos também, a gente estava falando de CLTs, o outro vínculo jurídico de pessoas jurídicas, a gente fica mais assustado, porque existem médicos que estão há 4, há 5, há 6 meses sem rendimento dos honorários médicos. Então é uma situação urgente, que está piorando cada vez mais e trazendo um risco muito grande da gente ter um colapso na saúde aqui de Campo Grande e também do estado. Porque, por exemplo, a Santa Casa é um hospital que representa o nosso estado inteiro, de altíssima complexidade. Tem especialidades, inclusive, que somente a Santa Casa tem os profissionais habilitados, é isso? Com certeza. A gente falar em cirurgia pediátrica, né? A cirurgia cardíaca pediátrica, a cirurgia cardiovascular existe em outros locais, mas é de extrema importância. A urologia, junto com a nefrologia, responsável pelos tão importantes transplantes renais, por exemplo, são especialidades de extrema complexidade que a gente vai encontrar na Santa Casa de Campo Grande. O senhor comentou, né, sobre vínculos empregatícios que são executados dentro, especificamente da Santa Casa, né? Esses médicos que estão há cerca de 6 meses, né, alguns cerca de 6 meses sem receber aí a sua remuneração, são profissionais com qual vínculo empregatício? Então, esses profissionais, o vínculo é de pessoa jurídica. E a gente observa isso principalmente em especialidades onde a operação dessas especialidades é mais onerosa. Então, esses médicos se reúnem em pessoa jurídica, inclusive, isso é algo que é importante para a gestão, né, do hospital. Então, eles passam a fazer o trabalho, prestar esse trabalho em forma de pessoa jurídica. Só que essa questão dessa prestação em pessoa jurídica é bastante perigosa, porque deixa de ter a proteção de leis trabalhistas. Então a gente vê que esses médicos que trabalham em pessoas jurídicas são aqueles que mais sofrem no recebimento, está aí, né, até 6 meses sem o rendimento dos honorários médicos. Aqueles que trabalham em CLT, como por exemplo médicos que trabalham no pronto-socorro,
nas unidades de terapia intensiva, esses médicos eles têm a proteção da lei trabalhista, então se torna um pouco mais difícil para a instituição não realizar o pagamento desses profissionais, porque aí entra multa, entra questões legais que podem fazer com que a diretoria, principalmente, seja penalizada. Doutor, o senhor comentou, né, a respeito desses profissionais que atuam na Santa Casa de Campo Grande, mas essa questão do atraso salarial é uma situação pontual de Campo Grande, do Hospital Santa Casa, ou essa é uma situação que elas abrange ou acaba afetando outras unidades de saúde no estado, por exemplo? A gente tem casos pontuais em outros locais, mas o fato da Santa Casa de Campo Grande é que é uma situação que é reincidente. Então não é deste ano, não é do ano passado. Há anos a gente vem sofrendo em vários períodos. Acaba que em algum período do ano a Santa Casa passa a ter muita dificuldade para realizar o pagamento desses profissionais, e alegando uma falta de contratualização adequada com o governo do estado, com o governo municipal, com o governo federal, tripartite, já que essa verba ela vem dos entes, né, todos, e aí a gente com uma frequência muito grande tem o problema do atraso salarial desses médicos. Segunda-feira, né, depois de um acordo firmado no Ministério Público entre a administração da Santa Casa, governo do estado, prefeitura de Campo Grande, para garantir o pagamento dos médicos, né, o sindicato ele chegou a receber algum cronograma oficial ou uma garantia concreta de que situações como essa de atraso salarial não devem acontecer no próximo ano, por exemplo? Impossível, e não acreditamos que isso vá acontecer. Nós fomos chamados um dia antes do vencimento da segunda parcela, com a primeira parcela já em atraso do 13º salário dos médicos seletistas. Um dia antes, no dia 19 de dezembro, né, vencia no dia 20, fomos chamados para uma reunião com uma proposta para os profissionais, isso não só para os médicos, uma divisão do 13º em 3 parcelas. E obviamente que a princípio foi algo que nos deixou descontentes, mas nós temos que levar para uma assembleia que é soberana. E dentro da assembleia foi rejeitado pelos colegas, né? Não aceitaram fazer essa divisão. Então houve uma greve de alguns profissionais, ficou público, principalmente dos enfermeiros e técnicos de enfermagens. Os médicos optaram por não entrar em greve. Nós temos muito cuidado com essa questão de greve, porque a partir do momento que os médicos entram em greve, como que a população vai ser atendida sem os profissionais médicos? Então, por uma questão social, uma questão de garantia da ordem pública, não entramos. E aí o que a gente viu? Os profissionais que entraram em greve foram chamados, e no dia 24 de dezembro houve uma negociação onde foi paga a primeira parcela desses profissionais, com a garantia da segunda parcela paga no dia 10. E os profissionais médicos nem foram consultados, nem foram chamados para nenhum tipo de negociação. Mas vale ressaltar que a nossa entidade sempre zela pelo trabalhador, e lá no dia 30 de novembro, quando não houve o pagamento da primeira parcela do 13º, nós já entramos juridicamente contra a Santa Casa para que ocorresse a garantia do pagamento. Então nós continuamos com essa ação judicial. Essa ação judicial, mesmo com toda essa negociação que foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, não suspendemos essa ação, e só vamos suspender a partir do momento onde os profissionais médicos tiverem seus rendimentos por direito do 13º quitados. Aí vamos retornar. Mas eu quero deixar bem claro também, Karine, que o Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul, federal, ele vem de uma forma muito atenta, entendendo essa situação grave, que é uma questão do trabalhador de não ter recebido, e fez uma parte dentro dessa ação que entramos
onde, inclusive, poderá ocorrer sequestro de bens da Santa Casa inicialmente, mas também dos diretores da Santa Casa, caso não seja cumprido esse acordo. Foi um acordo muito sério que foi realizado no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Então, apesar do acordo no Ministério Público de que os profissionais vão receber os pagamentos atrasados, o sindicato mantém essa ação judicial, é isso? Vamos manter com certeza, porque o histórico de pagamento e de cumprimento com a categoria médica da Santa Casa é algo muito inseguro para a categoria. E o que vocês pedem nessa ação judicial, doutor? Nós estamos pedindo para que a Santa Casa pague o 13º. É só isso. Doutor, avançando um pouquinho na nossa conversa aqui, como que esses atrasos, né, salariais, na prática, eles acabam afetando, por exemplo, na permanência mesmo dos médicos no hospital e na qualidade do serviço que é prestado à população? Esses atrasos, eles são recorrentes. Nós temos hoje uma situação muito diferenciada. Historicamente, o médico, ele previamente tinha mais de 1, de 2, de 3 empregos, e ele então conseguia pulverizar o rendimento dele. E a gente está sabendo que agora está ocorrendo uma entrada muito grande de profissionais no mercado, né? Então isso vem acabando. Tem médicos que só dependem da Santa Casa. E esses médicos que só dependem da Santa Casa, a partir do momento que não têm os seus rendimentos pagos, passam por dificuldades financeiras muito grandes. Como que isso, Karine, pode prejudicar o atendimento? Eu acredito que uma pessoa que vá trabalhar com seu salário atrasado, né, não vai estar trabalhando com o seu psicológico de uma forma tranquila, de uma forma que possa estar atendendo, doando o máximo do seu foco, porque está preocupado, está com contas atrasadas, está com a família, muitas vezes um filho com contas atrasadas na escola. Então a gente precisa entender que esse profissional é um profissional como outro qualquer e que ele depende dos seus rendimentos para arcar com suas responsabilidades em sua casa. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos lá. A gente falou bastante aí sobre essa questão da Santa Casa, prestação de serviço, atraso salarial, mas tem uma outra situação que afeta igualmente a vida, o dia a dia dos médicos, né? Como, por exemplo, os casos de violência em unidades de saúde, que infelizmente tem sido frequente no estado, né? Durante o ano a gente trouxe, na verdade, alguns episódios de violência, não só aqui em Campo Grande, mas no interior do estado também. Como é que o sindicato avalia esse cenário e quais são as principais causas desse problema? Eu posso te dizer que esses casos aumentaram de forma extremamente ampla. Nós recebemos denúncias com uma frequência muito grande, denúncias das mais variadas gravidades, desde agressões verbais, ameaças, inclusive contra a vida desses profissionais, e nós também temos muitos profissionais que acabam sofrendo uma violência física, principalmente também, o que não deixa de ser grave, mas profissionais médicas sofrendo esse tipo de agressão. Né? E hoje a gente sabe que a grande maioria dos profissionais que compõem a medicina no Brasil são mulheres. E essas mulheres vêm sofrendo violências físicas dentro dessas unidades. Isso ocorre de uma forma muito importante porque se a gente tivesse um local, Karine, onde a população que está doente fosse bem acolhida, com a sua dor, fosse recepcionada de uma forma onde pudesse ter o mínimo conforto. A pergunta que faço aqui, será que essas agressões seriam tão frequentes? As pessoas estão doentes, elas estão sofrendo, e obviamente que o psicológico de uma pessoa que está sofrendo está alterado. Vai chegar num local onde está superlotado, vai ser prescrita uma medicação que não vai encontrar para fazer o uso e tratar a sua patologia. E ainda tem uma outra situação que eu vejo como pior. Imagina a situação daquela mãe ou daquele pai
Porque quando mexe com o filho de uma pessoa é outra história. Claro. E tem esse tipo de situação lá dentro. Então você junta tudo como se fosse um barril de pólvora e você transforma hoje essas unidades superlotadas, sucateadas, com insumos faltando em todas as instâncias, e você vai ter aí então uma situação ideal, eu digo uma situação ideal para que a gente ocorra dos mais tipos de violências aí contra os profissionais de saúde. Que horizonte ou que solução o senhor apontaria para resolver uma situação como essa? Eu penso que a gente tem que focar na saúde de uma forma muito mais ampla. Eu vou te dar um exemplo concreto. Há poucos anos atrás, infelizmente, nós passamos por um dos piores períodos recentes da saúde pública mundial, que foi a epidemia de Covid. E o que a gente viu nessa epidemia? Nós vimos um esforço intenso para melhorar a saúde pública. Nós tivemos criações de leitos de CTI, uma ampliação do atendimento, um foco nas medicações, enfim, o foco foi a saúde. Não que as outras áreas sensíveis dentro da sociedade não sejam importantes, mas pelo menos numa primeira vez a gente viu a saúde que havia sido deixada de escanteio nos últimos anos voltar ao foco. Então, com certeza, nesse período nós tivemos uma melhora nos investimentos na saúde. A saúde, ela tem custo, a tecnologia de saúde, ela aumenta a cada ano, né? Então, a gente tem que se preparar como sociedade e se voltar sempre na discussão de como que a gente vai melhorar a saúde a cada ano que passa e com os novos desafios que surgem. Doutor, nesse sentido, falando em desafios, né? Mato Grosso do Sul tem vivido um momento importante de crescimento, aumento da população, rota bioceânica aí já no horizonte, também a rota da celulose atraindo muitos investimentos, mais pessoas para a cidade, mas investimento em saúde. O senhor tem acompanhado como está o andamento, especialmente nesses locais em que a gente já percebe uma mudança na quantidade de pessoas, mas também, é claro, mudança de comportamento em relação ao atendimento em saúde. Como é que o senhor avalia essa realidade? Graças a Deus, nosso estado vai se tornar um dos principais estados do Brasil com a rota bioceânica. Então, a gente tem duas situações que eu avalio. Primeira, um número de pessoas que vão vir para residir no estado do Mato Grosso do Sul que vai aumentar de sobremaneira. E a segunda, as pessoas que vão passar em trânsito. Então, isso vai trazer um desenvolvimento muito grande para o Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Só que a gente vê é que a saúde não vem acompanhando isso há muito tempo. Se a gente avaliar, por exemplo, hospitais de grande porte que prestam serviço para o SUS, nós temos o Hospital Regional, a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital Universitário do Mato Grosso do Sul. Digo isso aqui na nossa capital, sem ampliar para as unidades do interior. Aí eu faço a pergunta para os nossos telespectadores. Quantos hospitais, quantos leitos foram aumentados aqui na nossa capital para se preparar para esse período? E mesmo antes desse período, com a população já crescendo. Há pouco tempo atrás nós tínhamos 500 mil habitantes, hoje nós estamos chegando a 1 milhão de habitantes. Quantos habitantes teremos em 5 ou 10 anos? E a gente não se preparou. Unidades de saúde, aumento da atenção básica, a gente tem que deixar muito claro aqui que investimento em atenção básica é primordial, porque a atenção básica resolve a grande maioria dos problemas de saúde. A partir do momento que você tem uma pessoa vinculada dentro do seu ambiente de moradia com a unidade de saúde dela e a confiança é grande, o primeiro lugar que ela vai ser para a unidade de saúde dela, com o médico de referência dela, e ali ela vai encontrar com muita certeza uma grande possibilidade de resolver o problema dela e não precisar ir para um UPA e posteriormente para um CRS. UPA tem capacidade limitada, sabe, Karine? Por quê? O UPA, o paciente não pode ficar mais do que 24 horas. Passou 24 horas, esse paciente tem que ser destinado para uma unidade hospitalar.
mas nós não temos unidades hospitalares para destinar esses pacientes. Para você ter uma ideia, nós não temos, sob a dominância da Prefeitura Municipal de Campo Grande, nenhum hospital hoje. Nós temos um hospital regional que é vinculado ao governo do estado, através da Fundação de Saúde. Nós temos um hospital universitário que é ligado ao governo federal e a Santa Casa, que é uma instituição filantrópica. Então, qual que é a gerência direta que a nossa capital tem no setor terciário? Nós precisamos investir também nessa questão. Isso é oneroso? É, mas qualquer sociedade organizada, com responsabilidade, ela não vai deixar de progredir, ela vai estar pensando nisso sempre, ela vai estar pensando em construir, em ampliar, e eu te digo que isso não está longe da gente. Nós temos aqui no nosso estado vizinho uma inauguração de um hospital de grande porte municipal agora há menos de um mês. O senhor está falando de Cuiabá, né? De Cuiabá, com certeza. Então nós temos que ter uma seriedade de planejamento muito grande. Não adianta nós nos reunirmos emergencialmente e para tentar resolver um problema, hoje, sabendo que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai ter que se reunir de novo. Isso não é planejamento público. Doutor, em Campo Grande tem essa discussão já, inclusive, da construção de um hospital municipal, né? E muito se fala do local onde será construído, né? Uma discussão também a respeito dessa questão. O senhor acredita que a construção de um novo prédio é melhor do que, de repente, a contratação? A gente tem prédios, inclusive, no próprio município, que poderiam servir como o local para esse hospital municipal. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Minha opinião é bem simples. Tudo que for pegar o capital da contribuição dos nossos contribuintes e for otimizar, é aquilo que a gente tem que buscar como alternativa. Se for viável economicamente a otimização do recurso do contribuinte para alugar um local, para fazer um contrato, que isso seja de forma muito transparente, é uma possibilidade. Da mesma forma que se a possibilidade for fazer uma construção de um outro local, tem que ser estudado. Não é possível que no Mato Grosso do Sul, um estado de grande desenvolvimento, nós não tenhamos pessoas capacitadas para fazer esse tipo de avaliação. É que essa avaliação precisa ser feita com seriedade, tem que ser enfrentada de uma forma direta e com responsabilidade. Doutor, a respeito da otimização, né, das vagas que hoje estão disponíveis em toda a rede, né, e uma grande crítica, inclusive da população, é a respeito da regulação de vagas, tanto aqui em Campo Grande como no estado. Onde é que estão os principais problemas em relação a este sistema que faz essa gestão das vagas quando muitas vezes os pacientes precisam ser encaminhados para uma unidade ou outra, e como isso afeta diretamente o atendimento também dos médicos nas unidades de saúde? Com certeza a regulação de vaga nos mais amplos aspectos, porque a regulação de vaga não é uma só. Nós temos regulação de vagas ambulatoriais, as regulações de vagas hospitalares, enfim, são muitas regulações. Só que eu também tenho que fazer um adendo com relação à regulação. A regulação correta, ela tem que existir para regular e otimizar o melhor local para o atendimento da população. A partir do momento que essa regulação, ela tem que regular o caos, a falta de leito, ter que escolher quem vai e quem fica, a falta de vagas para fazer cirurgias eletivas pelo mau preparo da cirurgia eletiva, de quando, aonde, quais serão os contratados para fazer, essa regulação passa a ser ineficiente. Regulação que regula caos não regula nada, porque essas escolhas elas vão determinar numa saúde de uma pessoa em detrimento da saúde de outras. Então a regulação ela não vai fazer milagre. Regulação, no meu ponto de vista, deve ser criada para regular o paciente para o melhor destino que esse paciente pode ir. E eu já acompanhei regulações em outros estados, onde, quando existe um paciente que sofre um acidente,
vai a informação para essa regulação e a regulação ela tem para onde mandar o paciente e não tem para um local só. Ela tem ali à sua disposição 2, 3 hospitais para mandar e ela vai mandar o paciente para o melhor hospital que tenha capacidade técnica para resolver o problema daquele paciente. A regulação daqui, como ela está sendo feita, não está correto. Quando o senhor fala daqui, o senhor está falando de Campo Grande ou do estado de um modo geral? De um modo geral, em toda a localidade, a gente não tem vaga. Esse paciente fica ali com 40, 50, 100, 110 pacientes esperando vaga na UPA para ver o primeiro lugar que vai surgir uma vaga para ser direcionado a esse paciente. E quando não surge, Como tem assim? a vaga zero, né, doutor? E aí vai em vaga zero e aí esse hospital é mais sobrecarregado de uma forma inadequada. Então isso não é regular. Isso daí para mim é você optar e fazer uma opção sombria da onde que vai aquele paciente para ele não morrer. Não você escolher o melhor local que ele vai. Então eu acredito que a gente está há anos-luz de resolver esse problema e utilizando a regulação de vagas de uma forma totalmente inadequada, despreparada, onde até esse presente momento, a gente não vai direcionar essa culpa, obviamente, a ninguém, mas tradicionalmente no nosso estado ainda não houve ninguém que pudesse, ou um grupo que pudesse discutir isso de uma forma responsável para melhorar isso daí. Doutor, mudando um pouquinho o nosso assunto aqui, falando sobre carreira médica, né? Recentemente a Justiça reconheceu o direito ao reposicionamento na carreira médica, né? De que forma essa decisão contribui para a valorização do médico no serviço público e ajuda também a reduzir a evasão de profissionais? Nós temos que ter, principalmente na atenção básica, profissionais vinculados com a sua comunidade. É o profissional que conhece todo mundo, que conhece o vô, a avó, o pai, a mãe, o filho, tem vínculo, sabe quais são as patologias, faz as visitas domiciliares, que resolve o problema ali quando ele está começando e evita a piora desse problema. Que produz também, junto com a comunidade, uma consciência da prevenção. Então, assim, esses profissionais não podem ser trocados de tempo em tempo. Esses profissionais eles têm que estar inseridos ali. Então é muito importante você estimular esse profissional a fazer carreira dentro do SUS. Essa é a proposta do SUS e o que a gente tem que buscar. Não fazer o que a gente está fazendo hoje, contratações em PJ, onde você contrata um médico hoje e manda ele embora amanhã sem vínculo nenhum, sem ter nenhum conhecimento da real situação da saúde pública da localidade. Então, com certeza, como existem carreiras em outras profissões, carreiras para delegados de polícia, para juízes, enfim, para tudo aqui, para policiais militares, para carreiras que são essenciais para a população, a carreira da saúde, não só a carreira médica, ela tem que ser valorizada dessa forma. Porque a população com vínculo com o médico, ela vai ter confiança e ela vai ter ali um profissional que vai estar do lado dela quando ela precisar. O senhor tem essa média de quantos médicos seriam necessários para a quantidade de habitantes? Quanto nós temos aqui no estado? Ou aqui em Campo Grande? Então, essa é uma média muito variável, ela vai, obviamente, aumentar de acordo com o crescimento da população, né? Mas o médico de PSF chega a cuidar aí de entre 1.000 e 1.500 pessoas. Eu não tenho esse dado específico para te passar, mas existe sim, garantido pelo Ministério da Saúde, um número através de uma quantidade de pacientes que devem ser atendidos por esses profissionais. Falando em tecnologia, porque isso também afeta nessa rotina, no dia a dia do médico, né? O avanço da tecnologia ela é inegável, né? Inevitável também que esteja aí na rotina, no dia a dia dos médicos, mas na prática ela acaba sendo desigual, por exemplo, no serviço público e no serviço privado. Na prática, como isso afeta essa falta de investimento, muitas vezes, em tecnologia, impacta aí no trabalho dos médicos e no atendimento, especialmente do SUS? Aline, o investimento em tecnologia é essencial
né, a gente vê, principalmente agora com a IA, né, que o assunto é a questão da IA, essa tecnologia ela vai se desenvolver de uma forma exponencial. Vão surgir tecnologias muito melhores do que a gente usava há um ano atrás. Isso é muito claro. Por exemplo, para doenças oncológicas, a gente tem tratamentos que no último ano sofreu uma grande modificação positiva. E a gente precisa discutir. Tudo que vem em saúde, a gente precisa discutir pela melhoria. É importantíssimo uma criação de um comitê que vai acompanhar essa questão e vai desenvolver a saúde de acordo com essa evolução, né? Agora, eu tenho uma coisa muito interessante para te dizer. Os médicos que trabalham no SUS do Brasil, no meu ponto de vista, são os melhores médicos que talvez existam no mundo. Porque o que eu vejo esse pessoal fazer com tão pouco é algo que não se vê em nenhum local. Já vi crianças sendo salvas com caixas de oxigênio improvisadas, e o que a gente não vê acontecer nesses hospitais de improvisação. Eu te dou um exemplo muito mais claro e direto. O que não foi criado por esses médicos sem estrutura, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, de soluções pela falta de material e que salvaram tanta gente. Então, vou te falar uma coisa, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais de saúde aqui desse país fazem mágica e são profissionais que devem ser valorizados. E por isso que eu peço para a população aqui, né, valorizar o profissional de saúde e muitas vezes quando está numa situação de superlotação dentro de uma unidade de saúde, não acreditar que é por causa da questão desses profissionais que estão ali. Está assim porque chegamos numa situação de limite que não foi resolvida nos últimos anos e que a gente precisa unir força para resolver essa situação. Doutor, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os profissionais, né, para os médicos que também estão acompanhando essas mudanças, mas é claro que exigem também efetivamente que os seus direitos, suas garantias sejam colocadas como prioridade. Eu vou falar para você que a gente sabe que a grandíssima maioria dos colegas são pessoas de bem, que amam a profissão, mas infelizmente tem muitos colegas, numa minoria como todas as outras profissões, que não são assim. E para essa maioria, eu falo para não perder a esperança. O mundo passa sempre por períodos cíclicos. Hoje nós estamos passando por dificuldades, mas eu tenho muita fé que a sociedade brasileira vai evoluir e que a gente vai ter aí no futuro uma saúde de qualidade para todos, porque isso não é impossível, isso existe em vários países e o que a gente precisa fazer é a nossa parte e também ter uma consciência política muito grande para que a gente participe dessa mudança e que a gente possa contribuir com ideias para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, eu me sinto muito em casa aqui com vocês aqui, gosto muito da Rádio Massa e muito obrigado pela primeira vez ter dado a oportunidade de participar do podcast com vocês. E um grande abraço, um feliz ano novo e que em 2026 a gente tenha toda a saúde para todos nós, para os nossos telespectadores. A gente que agradece a gentileza e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Pode acessar, tá no rcn67.com.br. rcn67.com.br